Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a nossa análise nos leva a Êxodo, capítulo 9. Vamos examinar juntos 3 pragas bem impactantes. A peste nos animais, depois as úlceras e a saraiva. E também, claro, refletir sobre aquela questão complexa, né? O endurecimento do coração do faraó. Exatamente. O objetivo aqui é a gente tentar desvendar o poder e a justiça de Deus que se manifestam nesses eventos todos e fazer um contraste, com a clara impotência dos deuses egípcios. E claro, acho que o principal é extrair lições valiosas sobre as escolhas humanas, sabe? E como a gente responde a Deus, observando bem a trajetória do faraó. É verdade, o capítulo 9 ele parece que intensifica o confronto, né? A 5ª, a 6ª e a 7ª pragas mostram assim uma escalada na severidade. Vamos começar então pela 5ª praga, a peste nos animais, que está descrita lá em Êxodo capítulo 9, versículos 1 a 7. Essa praga, olha, foi um golpe devastador. Diz o versículo 3, Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência muito grave. Isso atacou direto a economia e também a religião egípcia. Atingiu deuses que eles associavam à fertilidade, à força, como o Apis, o touro sagrado deles. Sim, e o texto faz questão de ressaltar uma distinção bem crucial. Lá no versículo 4, Deus diz, E o Senhor fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o versículo 6 confirma isso. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Quer dizer, a diferença foi total. Total. E Faraó, ele até mandou verificar isso, como a gente lê no versículo 7. Ele constatou o fato. Mas mesmo assim, o texto é claro. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A evidência, por mais clara que fosse, não adiantou para mudar a decisão dele. Impressionante. Bom, aí a gente segue para a 6ª praga, as úlceras, que estão nos versículos 8 a 12. Aqui, Moisés e Arão pegam cinza de forno e espalham no ar. E o resultado, no versículo 9, é que essa cinza se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado. Alguns comentaristas até veem um simbolismo forte nisso, Talvez as cinzas dos fornos onde Israel era escravo se voltando contra os opressores. É uma imagem forte. É forte, sim. E o ponto alto dessa praga, para mim, está no versículo 11. E os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Quer dizer, aqueles que antes tentavam imitar os sinais de Deus, agora são atingidos, são humilhados publicamente. Isso demonstra, sim, sem dúvida, a superioridade do poder de Deus sobre a magia egípcia e sobre os deuses que eles invocavam para cura, tipo Ísis. Exato. E aí chegamos na 7ª praga, a da saraiva, ou granizo, que ocupa uma boa parte do capítulo, lá dos versículos 13 até o 35. E não era uma chuva de granizo qualquer, Os versículos 23 e 24 descrevem assim, E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Algo sem precedentes. Totalmente sem precedentes. Essa praga desafiou de frente os deuses que, supostamente, controlavam o céu, a agricultura. Mas é interessante notar a misericórdia de Deus, mesmo no meio do juízo, No versículo 19, Deus instrui Moisés a avisar o faraó. Olha, recolhe o pessoal, recolhe os animais, porque quem ficar no campo vai morrer pela saraiva. Sim, e isso cria uma divisão interessante entre os próprios egípcios. Os versículos 20 e 21 mostram isso muito bem. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou ficar os seus servos e o seu gado no campo. Ou seja, ouvir o aviso de Deus fez a diferença ali entre vida e morte. E, de novo, a terra de Gósen, onde os israelitas viviam, foi poupada, como diz o versículo 26. Pois é, e toda essa sequência de eventos nos leva direto para a questão central, o coração do faraó.
porque o versículo 12 afirma: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu. Só que, logo depois da saraiva, quando o Faraó parece até se arrepender, o versículo 34 diz que ele tornou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Então fica a pergunta: como é que a gente entende essa dinâmica? Deus endurece ou é o Faraó que se endurece? Esse é um ponto que sempre gera muita discussão, né? Mas a perspectiva bíblica parece sustentar as duas coisas. Deus, na sua soberania, ele pode sim usar a teimosia humana para cumprir os seus propósitos. Ele mesmo declara isso no versículo 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Agora, isso não quer dizer que Deus force alguém a pecar, né? Ele deseja o arrependimento de todos, como a gente vê claramente em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ao manifestar o seu poder, o seu juízo, ele na verdade expõe a dureza que já estava lá no coração. Ou talvez ele retire aquela influência restritiva que ele exerce, sabe? Permitindo que a rebeldia siga o seu curso natural. A resposta humana à ação de Deus é que é crucial. É como aquela analogia: o mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. O problema não está no sol, que seria Deus, mas na natureza do material, que é o coração. Gosto dessa analogia. E a reação do faraó à saraiva ilustra isso muito bem. No versículo 27, ele até confessa: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Parece um arrependimento, né? Mas parece que foi mais motivado pelo medo do momento, porque assim que a pressão passou, ele voltou atrás, como diz o versículo 34. E Moisés até já sabia que isso ia acontecer, né? Ele fala isso no versículo 30. Exatamente. Isso reforça muito a ideia do livre-arbítrio e da nossa responsabilidade. Textos como Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, escolhe, pois, a vida, ou Josué, capítulo 24, versículo 15, escolhei hoje a quem se vais, mostram que a gente tem sim capacidade de escolha, mesmo que o pecado afete nossa vontade. Deus nos chama ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4 fala da bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Mas a decisão final, essa decisão e as consequências dela são nossas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É verdade. Portanto, Êxodo 9 é uma demonstração, assim, muito poderosa da soberania de Deus, da sua justiça contra a opressão, mas também da sua misericórdia mesmo no juízo. E, fundamentalmente, acho que é um retrato das consequências trágicas de um coração que se recusa a se submeter a ele. Sim, a história do faraó fica como um alerta muito solene para todos nós. Diante das manifestações de Deus, das provações da vida, como é que o nosso coração responde? É com um coração quebrantado, obediente, ou é com teimosia, com rebelião? Que a nossa escolha seja sempre pela vida que Deus oferece. Amém. Continue conosco no projeto Reavivados por Sua Palavra, meditando na Bíblia, um capítulo a cada dia. Amanhã a nossa análise vai avançar para Êxodo capítulo 10. Lá nós veremos as assustadoras pragas dos gafanhotos e das trevas densas. Olha, vai ser mais um estudo profundo e impactante. E se esta análise da Palavra de Deus foi uma bênção para a sua jornada espiritual, demonstre seu apoio. É importante para nós. Curta este vídeo, compartilhe com amigos, familiares, pessoas que podem ser edificadas por esta mensagem, sabe? E claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia. Sua interação nos ajuda muito a cumprir nossa missão de levar as verdades transformadoras da Bíblia para mais e mais pessoas. Que a palavra de Deus ilumine o seu caminho hoje e sempre.